Boa noite, igreja, a paz seja com todos vocês. Que bom que você veio à casa de Deus, que bom que você veio ao culto. Espero que o Senhor já esteja ministrando o teu coração, falando com você. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7, livro de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, faz parte, dos livros do Evangelho que falam sobre a vida de Jesus, sua obra, morte e ressurreição. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre um encontro que Jesus teve na casa de Simão, um fariseu. Você achou aí? Lucas capítulo 7, verso 36. Aleluia. Lucas 7, 36. O texto diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois o enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um deles devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas, os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Senhor Jesus, obrigado por esse texto que acabamos de ler. Obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra e receber ela em nosso coração. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe nessa noite, que a Tua palavra não volte vazia, mas antes ela cumpra o seu propósito nessa noite. Senhor Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração e que nós possamos compreender e entender e, Pai, praticar esta palavra. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, ministra o nosso coração, me usa com poder, graça, sabedoria, mas também com simplicidade, destreza e autoridade. Tu és bem-vindo neste lugar, neste ambiente, seja feita a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Toma o teu assento. Vocês sabem que eu não sou muito de dar tema, né? Mas hoje eu vou dar um tema para essa mensagem, que é os dois lados, né?
O texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele aparece apenas no livro de Lucas, diferente de outros textos que nós podemos fazer uma correlação nos livros dos evangelhos. Mas esse texto, Jesus está falando sobre um convite que ele recebeu e sobre uma situação que acontece dentro dessa casa. E sobre falar sobre os dois lados, eu queria dizer para vocês que eu e você podemos de alguma maneira manifestar na nossa vida, nas nossas ações, um desses dois lados. Talvez você já tenha compreendido aonde eu quero chegar nessa noite, mas eu quero que você venha comigo em cada verso, em cada palavra, e que a gente possa desfrutar desse texto. O texto começa dizendo que um certo fariseu convida Jesus para jantar, para comer na sua casa. E a Bíblia diz que Jesus aceita esse convite. Ser convidado para ir à casa de alguém, no contexto daquele povo, no contexto daquela sociedade, um fariseu convidando alguém, é porque de certa maneira, aquele fariseu Fiquem tranquilos, irmão, a mãe já está lá, fica comigo aqui, não perca a atenção, tá bom? Olha para mim aqui, não perca o foco, senão vocês não vão me seguir no que eu quero trazer para vocês nessa noite. A bispa já foi lá, já ora, vai dar tudo certo, irmãos. Então Jesus recebe esse convite, e receber um convite é uma honra. É como se reconhecesse a autoridade de Jesus, é como se reconhecesse quem é Jesus, é como se reconhecesse o que Jesus estava fazendo naquela cidade. Era uma forma de retribuir a ação ou o trabalho que aquele homem estava prestando. Mas na verdade o que esse fariseu estava tentando fazer era uma armadilha para Jesus. Porque uma das coisas que Jesus diz é que ele era um profeta, e os fariseus não compreendiam da mesma maneira. Os fariseus acreditavam em Elias, em Eliseu, em Jeremias, em outros homens do Antigo Testamento. E agora Jesus está no Novo Testamento falando que ele é um profeta. Então os fariseus se incomodavam quando Jesus dizia isso às pessoas. E agora Jesus é convidado a ir à casa de um daqueles que é mestre da lei, doutor da lei, aqueles que conduziam a sinagoga e usufruíam da lei de Deus. Então Jesus é convidado, mas Jesus não rejeita o convite, Jesus aceita o convite. Embora a intenção daquele homem era desmoralizar, envergonhar Jesus, Jesus aceita o convite e vai à casa desse fariseu. E a Bíblia diz que quando Jesus chega à mesa e se reclina à mesa, irmãos, para a gente ter uma ideia de como era a mesa, não é uma mesa onde a gente colocava cadeiras e as pessoas sentavam em volta. Geralmente uma mesa, ela tinha, quando as pessoas sentavam, elas formavam um U. E essas pessoas, elas se reclinavam à mesa, ou elas se ajoelhavam assim, ou elas se colocavam assim. Então tinha algumas almofadas, tinha alguns acessórios para que a pessoa pudesse se apoiar. Para você ter uma ideia da altura da mesa, é como se fosse uma mesa de centro de sala. Uma altura mais baixa, mais ou menos 30, no máximo 35 centímetros do chão. Então Jesus senta naquela mesa junto com os fariseus e todos os convidados daquele fariseu. E a Bíblia diz que uma mulher, quando sabe que Jesus está comendo na casa daquele fariseu, ela vai até aquele lugar com um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, e ela se coloca atrás de Jesus. Irmãos, é muito provável que essa mulher tenha ouvido sobre Jesus ou ouvido uma pregação de Jesus. O texto, quando nós lemos, o fariseu diz que ela era uma pecadora. Por se notar que era uma mulher, é muito provável que essa mulher tinha um problema de imoralidade sexual. Era muito provável que ela era ou uma prostituta, que ganhava a sua vida se prostituindo, ou ela era uma mulher adúltera, que disseminava a sua vida se prostituindo. A verdade é que quando ela está à mesa, a identidade que ela tem é de uma pecadora. E agora nós temos a mesa de Jesus, Jesus sentado prostrado para se alimentar, e temos Simão e toda a sua patota, e também temos a pecadora, a mulher
que Simão começa a julgar. Eu quero que você entenda, irmãos, que essa mulher, ela era recriminada, ela era isolada, as pessoas não gostavam de andar do lado dela, as pessoas não gostavam de estar perto dela. Um fariseu, ele tinha que ficar a pelo menos 2,10 metros longe de uma mulher que era considerada pecadora, porque senão ele era considerado um contaminado. Mas a Bíblia diz que essa mulher chega na casa e ela não quer saber quem está na casa, ela não quer saber quem está na mesa, o que ela sabe é que Jesus está lá, e ela vai até Jesus porque ela tinha algo para fazer. E eu quero dizer para você nessa noite, que diante dessa cena, diante disso que nós estamos ouvindo, nós podemos estar em um dos lados. Ou nós somos os pecadores que reconhecem a salvação que vem de Jesus, ou nós somos os fariseus que usamos a lei de Deus para julgar as pessoas. Ou nós somos aquele que reconhecemos que somos pecadores e carecemos da graça, da misericórdia de Deus, o favor de Deus, e entendemos que Ele é o nosso único Salvador. Ou nós somos aqueles que fazem os apontamentos, as acusações, as análises, a crítica. Nesta cena está o fariseu de um lado, Jesus do outro, e uma mulher que está atrás de Jesus. E ela enfrenta, irmãos, o maior desafio talvez da vida dela. Ela enfrenta a vergonha, ela enfrenta o medo, ela enfrenta a repreensão. Ela está ali com um propósito: adorar a Deus, encontrar-se com Jesus, prestar a sua adoração, derramar o seu perfume. Então ela chega aos pés de Jesus. E quando o fariseu vê que aquela mulher, a Bíblia não diz o nome dela, a Bíblia só diz que ela era uma pecadora. O fariseu, quando vê a pecadora se colocando atrás de Jesus, é como se ele pensasse alto, e ele dissesse assim: se esse homem fosse verdadeiramente um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Porque qual é a pergunta, irmãos, desse fariseu? Por que Jesus não afastou ela? Por que Jesus não encolheu os pés e disse: saia daqui porque você é pecadora? Porque na cabeça do fariseu, Jesus não conhecia aquela mulher. E eu quero dizer para você que Jesus conhece a gente e o nosso coração. Jesus sabe quem você é, o que você faz e como você está. Diante de Deus, irmãos, não há nada que fique escondido. É como se o fariseu tivesse armado uma cilada para Jesus. Ele falou: eu vou levar Jesus para jantar lá em casa, e quando ocorrer alguma situação, eu vou poder desmascarar ele. Por quê? Porque ele diz que é profeta. E aí ele cocheia com o seu pensamento, ele diz: se esse homem fosse profeta, ele saberia que ela era uma pecadora. Eu penso que o coração do fariseu chega a uma conclusão: eu estava certo, esse homem é uma fraude. Esse homem é um engano. Esse homem não é verdadeiro. Mas engraçado que Jesus olha para Simão e diz: eu tenho algo a lhe dizer. Irmão, Simão não fala, mas Jesus sabe o que ele fala. E Jesus: eu quero falar com você. E ele diz: então fale. O que Jesus poderia ter feito, irmãos? Exposto. Falando: você é um sem vergonha, né? Se armou para me pegar aqui. Eu não estou entendendo onde você quer chegar com tudo isso. Para que você faz uma janta se você está querendo de alguma forma me desmascarar nesse lugar? Jesus poderia ter feito isso, irmãos, porque é assim que a gente faz. Não, vamos armar para nós pegar de tocaia. Não, vamos esperar. Não, olha, vai dar a hora boa. E aí a gente derruba as máscaras daquele homem, daquela mulher. A gente é assim, irmãos. Jesus teve a oportunidade de fazer, mas Jesus não o faz. Jesus não o faz. O que Jesus faz? Leva o fariseu a pensar sobre aquilo que ele estava falando em seu coração.
Irmãos, é que a gente não tem volume. Mas se muito de nós, Jesus colocasse um volume e aparecesse o que a gente está pensando no nosso coração, tá todo mundo com o botãozinho assim. Tá no mute, tá no mute, tá no mute. Jesus não faz isso, irmãos. Jesus vem com uma parábola. Jesus vem com um ensinamento didático. Jesus vem com uma forma simples de ensinar as pessoas a pensar sobre as suas ações, sobre aquilo que elas estão fazendo. Jesus leva as pessoas a uma reflexão. Jesus leva as pessoas a compreender o que está acontecendo naquela situação. Jesus, ele não se movimenta pela reação do fariseu, mas Jesus faz o fariseu pensar sobre aquilo. E ele diz, 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Um denário era referente a um dia de trabalho. Então aquele homem devia quase 2 anos de trabalho. O outro devia quase 60 dias, 2 meses. Mas o que o texto diz é que os 2 deviam, mas os 2 foram perdoados, indiferente do valor. Irmãos, o que eu quero dizer para você, que tanto quanto fariseu, quanto pecador, nós 2 precisamos do perdão de Jesus. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós colocamos peso no pecado dos outros. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós fazemos uma análise crítica do que a pessoa cometeu e damos uma sentença a essa pessoa. O fariseu coloca o histórico da pecadora diante dele e diz, ela é pecadora. E Jesus está dizendo para aquele homem, não importa o tamanho do pecado, eu estou aqui para perdoar todos eles. Então não importa se você se prostituiu ou se você mentiu, você pecou diante do Senhor. E o que Ele quer fazer, irmãos, é perdoar você. E aí Jesus faz a pergunta e espera do fariseu, de Simão, a resposta. Simão, e aí? Quem? Né? Nenhum dos 2 tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? E aí Jesus pergunta para ele isso. E ele responde. Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. E aí Jesus diz para ele o quê? Simão, você julgou bem. Irmãos, uma das coisas que os fariseus buscavam era o reconhecimento de que eles tinham uma capacidade muito grande de resolver coisas, de trazer resposta para causas difíceis, de trazer uma solução, de julgar as coisas de uma forma ampla. Então, quando Jesus olha para esse homem e diz que ele julgou bem, eu penso como que esse fariseu se sentiu. A gente, às vezes, gosta de ganhar tapinha nas costas, porque a gente fez alguma coisa correta. A gente gosta de inflar o nosso ego. Mas uma das coisas, irmãos, que Jesus estava fazendo com Simão, era mostrar para ele que no que ele era bom, era de julgar as pessoas. É como se Jesus estivesse dizendo ao Simão, Simão, essa pergunta que eu fiz foi só para mostrar para você de que você só é bom em julgar as pessoas. O que você faz de melhor é julgar as pessoas. Por quê, irmãos? Porque a conversa desenrola depois disso. Porque primeiro nós vemos uma cena de Jesus com o fariseu, que ele é convidado. Depois nós vemos a cena da pecadora que vai até os pés de Jesus. Aí nós vemos Jesus voltando uma conversa com o Simão, perguntando acerca daquilo que está acontecendo. E agora Jesus volta os olhos novamente para a mulher, para a pecadora. E aí Jesus, no verso 44, Jesus diz assim, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão,
vê esta mulher. Irmão, Simão estava ou não estava vendo a mulher? Claro que estava ali na frente, mas a pergunta de Jesus não é ver se ele está vendo como mulher, ele está perguntando para ele, você vê ela como? Como a sociedade vê ou como eu vejo? Como que você está enxergando ela? É com base na lei ou na minha graça e misericórdia? O problema, irmãos, do farisaísmo é que a lei é o norte, a via de regra. Não há misericórdia, não há graça, não há liberdade. Há apontamentos, acusações. E a Bíblia diz que nós não temos capacidade de cumprir a lei. Então a pergunta de Jesus é, irmãos, para que o fariseu compreenda como ele tem visto ela. E como que ele vê? Como pecador. E aí o que Jesus diz para ele, irmãos? Jesus faz o fariseu encarar a sua própria hipocrisia. Sabe o que Jesus faz, irmãos? Ele desmonta o plano vexatório que o fariseu queria armar para Jesus. Jesus não apenas mostra que é profeta, mas também mostra para Simão que ele conhece tanto Simão quanto a pecadora. Porque ele diz para Simão que Deus perdoou os dois. E aí, irmãos, a gente pode correr o risco de ficar nesse âmbito de analisar as pessoas, de apontar os erros das pessoas. Sabe o que eu percebo, irmãos? É que quando a misericórdia, a graça de Deus, o perdão de Deus entra na nossa vida, nós deveríamos ser como essa pecadora. Nós prestamos a Deus um culto apático. Nós prestamos a Deus um culto frio. Parece que nós estamos cumprindo um rito. Parece que nós entramos na igreja e nós cumprimos a liturgia dela. Qual é a liturgia? Nós precisamos iniciar o culto. Nós precisamos ter um momento de louvor. Nós precisamos ouvir a palavra. Nós precisamos ofertar. E nós precisamos participar do encerramento. Então eu termino a minha liturgia e eu vou para minha casa. Parece que falta para nós um senso daquilo que nós recebemos, que foi o perdão de Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, quando Ele venceu essas coisas. Parece que o domingo é para a gente cumprir mais um dia na nossa agenda da semana, porque eu fiquei a semana toda sem ir à igreja, e agora eu preciso ir à igreja. Não, irmãos, você precisa estar aqui porque você reconhece o que Jesus fez por você. Aquela mulher, quando descobre que Jesus estava naquele lugar, ela corre, irmãos, com o seu perfume precioso. Porque a Bíblia não diz, mas muito provavelmente, ou de manhã, ou no dia anterior, aquela mulher ouviu a mensagem, aquela mensagem entrou no coração dela, aquela mensagem mostrou para ela que havia uma saída, uma possibilidade de fazer as coisas diferentes. Aquela palavra entrou no coração dela e diz: toda acusação está sendo apagada e você pode viver um novo projeto, você não precisa mais se prostituir. Ela era a escória, ela era rejeitada, ela era isolada. Agora chegou alguém que disse para ela: você é filha amada, você pode viver uma nova vida, eu tenho um propósito para você, tenho uma nova história. Aonde não havia saída, aonde não havia mudança, aonde não havia mais oportunidade, alguém disse para ela: sim, há uma oportunidade para você. Eu quero dizer para você nessa noite: há uma oportunidade para você nesse lugar. Há uma saída, há uma resolução para o teu problema, há uma liberdade que ainda você não gozou, não desfrutou, não experimentou.
Então aquela mulher, quando ouve aquela pregação, aquela mulher, quando ouve as palavras de Jesus, o coração dela é compungido agora a perseguir Jesus. Oh, irmãos, não importa onde Jesus estava, aquela mulher iria atrás dele. Irmãos, nós amamos vocês sabem disso. Mas vocês não sabem para um pastor como é dolorido ter que mandar mensagem na semana perguntando por que você não veio para a igreja. Incentivando você a vir para a igreja. Estimulando a você dizer que aqui tem um culto gostoso. Encorajando você a enfrentar o frio, a distância, irmãos, o deslocamento, a doença, a enfermidade, os problemas para você estar aqui. Irmãos, se você compreender o que Jesus fez por você, se você compreender o plano que Ele tem para você, você vai perseguir Jesus. Não haverá motivação maior na sua vida a não ser ir aonde Jesus está. Haverá um desespero no teu coração. Não, hoje não tem culto. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Não tem culto. Não, irmãos, a gente está assim, a nossa geração está assim. Meu Deus, hoje tem culto ainda. Eu tenho que arrumar as crianças, meu Deus do céu, não vai dar nem para almoçar direito. É rico que almoça 3 horas, né, irmãos? Pobre, por causa da fome, já acorda cedo, toma café cedo, almoça cedo. Mas o rico é 3 horas. O pobre dorme com fome, é 7 horas da manhã, já está desesperado por causa de um café preto com pão. Dá 11 horas, já começa aquela ecoada de tampa de panela, pressão. Agora o rico não, irmão, dormiu de barrigona cheia. Acorda 9 horas. Se o sol não sair, ele acorda no escuro. Irmãos, aquela mulher estava desesperada para encontrar Jesus. Porque o que Jesus fez na vida dela, através da pregação do Evangelho, ninguém tinha feito. Lembra, irmãos, não é essa mulher, mas nós cantamos o último louvor hoje. Lembra daquela mulher que os fariseus chegaram diante de Jesus e falaram: ela adulterou, ela pecou, e pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. Estava errado, irmãos? Não, a lei dizia que tinha que ser apedrejada. Mas quem que ela acha no meio do caminho? Jesus. Irmãos, quem que se achou no meio do caminho? Fala aí, quem que você achou, irmãos, no meio do caminho? Jesus. Você estava com a vida bagaceira, você estava detonado, você estava longe de Jesus, mas você encontrou Ele te encontrou, e esse encontro mudou a tua vida, mudou a tua história. Você estava desacreditado, agora as pessoas te dão crédito, irmãos. Havia um desespero no coração daquela mulher por Jesus. E Jesus fala para Simão: Simão, o negócio é o seguinte, eu cheguei na tua casa e você não me deu nem água para lavar os meus pés. Jesus nem falou para ele: você não lavou os meus pés. Jesus disse: você não me deu nem água para eu lavar os meus pés. Porque lavar os pés antes da refeição era um símbolo de purificação. E aí Jesus fala para ele assim: você não me deu água para lavar os pés, mas tem uma mulher aqui, você está vendo? Desde que ela chegou, ela não para de chorar. E as lágrimas dela estão lavando os meus pés. Você já viu o pé preto quando a criança vai dormir, irmãos? Teve um dia eu falei: Léo, dorme com o pezinho preto mesmo, filho. Tirei até uma foto, irmão, é bem pretinho assim a solinha dos pés. Queria que você tenha que deixar um pouquinho de molho para ver se dá uma amolecida para você tirar a sujeirinha. Irmãos, aqueles homens andavam de sandália, não era num lugar asfaltado.
Deserto. Irmãos, pensa o pé de Jesus. Sabe qual é o problema do nosso farisaísmo? É que a gente não quer descer, a gente só quer subir. E o nosso problema é que quando alguém sobe porque desceu, incomoda, porque a gente quer subir sem descer. E aí, o que ela faz, irmãos? Ela não tem uma toalha para secar os pés de Jesus. O que ela faz? Ela solta o cabelo. E soltar o cabelo para uma mulher judia era uma desonra. Envergonhava o homem ter os seus cabelos soltos. Uma mulher, ela tinha que andar com o cabelo amarrado, preso. Ela só soltava o seu cabelo na intimidade com o seu marido. Porque era uma desonra soltar os cabelos. E Jesus fala o quê? Enquanto você busca a sua própria honra, porque você fez um jantar para mim, essa mulher está sendo desonrada, mas está secando os meus pés. Enquanto você acha que é vergonha fazer alguma coisa, tem gente que está buscando a vergonha, porque Deus recebe. Ah, eu nunca vou fazer isso. Cuidado. E aí Jesus fala para ele assim: você, quando eu cheguei, você não me deu um beijo, um ósculo santo. E era, irmãos, costume, uma forma de reconhecer e de receber as pessoas de forma calorosa, beijar as mãos ou a testa. E Jesus falou para ele: desde o momento que essa mulher entrou, ela não para de beijar os meus pés. Ela não para de reconhecer quem eu sou. Ela não para de me honrar. Ela não para de demonstrar o seu afeto a mim. E a terceira coisa que Jesus fala: eu entrei aqui e você não ungiu a minha cabeça. Ungir a cabeça, irmãos, era derramado um óleo na cabeça, no topo da cabeça ou sobre a testa. Por ser muito calor, às vezes era uma fragrância que refrescava o couro cabeludo. Mas uma forma também de honrar as pessoas que entravam dentro da casa. E o que ele diz para o fariseu? Você não me ungiu, mas tem uma mulher que acabou de quebrar um vaso de alabastro. Irmãos, vaso de alabastro é um vaso que ele é esculpido em uma rocha transparente, clara. Ele é formado a partir de uma rocha. Ele não tem solda, cola, nada. Ele é esculpido. E um vaso de alabastro, quando você ia derramar o perfume, você tinha que quebrar o gargalo dele. Então era um vaso que você não poderia utilizar mais. E ela vai lá, quebra o vaso e derrama sobre os pés de Jesus. Sabe o que isso ensina, irmãos? Que a gente faz uma análise para ver quanto vale retribuir na casa de Deus o que Ele fez. Quando, na verdade, quanto mais nós darmos, mais o Senhor retribuirá sobre as nossas vidas. Enquanto a gente mede o valor das coisas, Jesus mede a ação das coisas. Quanto você está disposto. Lembra da viúva? Com as 2 moedinhas? Os ricos deram o que sobrou. E ainda era bastante. Que a gorjeta do rico, irmãos, é 50, 20 reais. A do pobre, você tem que fazer assim, irmão. Mas o que Jesus disse? Essa mulher deu mais do que todos eles. E aí, irmãos, para acabar com a história e para eu finalizar a mensagem, Jesus olha para aquela mulher, depois de todo esse entrevero com o fariseu, e fala para ela assim: perdoado estão os teus pecados. Ah, irmãos, o alvoroço na casa. Mas peraí, não, falar que é profeta, beleza, até aí tudo bem, mas perdoar pecado? Ah, não, aí você está de brincadeira com a gente. Começou aquele zum, 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 irmãos. Mas quem é esse para perdoar pecado? Sabe o que eu vejo, irmãos?
é que tem gente que não fica feliz quando Deus perdoa um pecador. Tem gente que prefere que a pessoa se ferre na vida, como se fosse a recompensa do seu pecado. Tem gente que fica brabo com Jesus quando a gente conhece a pessoa e ela vem aqui na frente chorando, se arrependendo das suas mazelas. E você pensa assim, meu Deus, mas essa aí tinha que pagar lá, não. Mas não sofreu nem um tanto do que precisava. Vocês dão risada, né, irmão? Quantas pessoas estão incomodadas que Jesus está perdoando alguém, irmãos? Tem alguém que está feliz, porque agora não há mais culpa, não há mais condenação. Não há mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos. Enquanto a gente está incomodado com o pecado do irmão, com a atitude do irmão, Jesus está perdoando o pecado, e ela está seguindo com a vida, porque Jesus diz, a tua fé te salvou, vá em... Irmão, a partir do momento que Jesus te perdoou, a paz tem que vir. Ou você não pediu perdão de tudo, ou você não recebeu o perdão de tudo, se você ainda está incomodado. Mas a Bíblia diz que vá em paz. Vá em paz. Irmãos, nós podemos estar em um desses lados. Ou a gente pode ser aquele que só julga, ou a gente pode ser aquele que reconhece o que Jesus fez e se derrama na presença dele. Pastor, por que você está falando isso? Porque é importante a gente mudar o nosso estilo de culto. Você não precisa cumprir a liturgia. O que você precisa é saber que Jesus está na casa. E aí, irmãos, você precisa extravasar. Por quê? Porque você recebeu o perdão dele. Irmão, já pensou se o bispo fala para você assim, ó, eu preciso que você mande para mim a tua capivara. Vamos mudar o termo? Eu preciso que você mande para mim a tua ficha corrida do teu passado. Por quê? Porque nós precisamos apresentar no culto para as pessoas saberem quem você é. Irmão, se eu falo isso agora, você já levantava daqui e falava, não, herege. Herege. Não, tá louco, bispo? Não. Ontem mesmo eu fiz uma falcatruinha. Ontem mesmo eu precisei mentir para me safar lá em casa. Ontem mesmo o caixa me deu o troco errado, eu fiquei com o troco. Ontem mesmo o mascate veio me cobrar na porta, eu falei que não tinha dinheiro, não paguei. Né? Aquela folhinha toda quadriculadinha que ele bota os dias. E sempre quando você vai pagar a última, ele tem uma bacia nova. Revolucionária. Uma bacia que você nunca viu na vida. Ela tem porta-sabonete e porta-escova. Aí você paga da porta-sabonete e porta-escova, quando você está na última parcela, ele fala, eu estou com uma bacia extraordinária. Essa tem porta-sabonete, porta-escova e vem com rodinha. Vocês já tinham comprado a bacia, né? Enquanto o fariseu levanta a ficha da pecadora, Jesus olha para ela e diz, você merece perdão. Perdoados estão os seus pecados. Irmãos, o que Jesus fez, não há nada nesse mundo que pague. Ele perdoou os nossos pecados.
E isso, irmãos, é motivo de sobra para a gente se regozijar. Às vezes Satanás vem, irmão, na nossa cabecinha querer jogar uma coisinha. Você só precisa lembrar, irmãos, que você já entregou tudo para Cristo. Que já está na mão dele, irmão, não tem mais acusação. Não há acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus que os justifica. Irmãos, então domingo que vem, irmãos, com vuvuzela, vem, irmãos, com roupa havaiana, vem, irmãos, com colar de flores, venha fazer o teu culto, porque Ele redimiu você dos seus pecados, Ele te perdoou, Ele restaurou a tua vida, Ele reconstruiu a tua casa, a tua família, o teu casamento, Ele te deu um trabalho, Ele te deu um futuro, Ele te deu esperança. Oh! Eu não te troco por nada. Dá até para fazer um pagodinho, irmãos. Por quê, irmãos? Porque nós vamos estar tão contagiantes, porque Jesus fez uma obra, irmãos, que ninguém podia fazer. Jesus mudou uma história que ninguém poderia mudar. E você viu o sambado do pastor aqui, né, irmão? Tá mais para pisadinha do que...